quer falar. Ele fala a todo momento. Mas estamos tão preocupados em querer ser aprovado por tantos, mas esquecemos de ser aprovado por aquele que é grande, aquele que tem o poder nas mãos, aquele que pode todas as coisas, aquele que não existe nada impossível. Então não deixe de adorar esse Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Sim, declare isso. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra. Sim, declare isso do fundo da tua alma. Seja a glória. Não se importe. Vai, adore a Ele. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Oh, glórias, tu és poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Sim, Deus, seja a honra, seja a honra. Aleluia. Oh, glórias. Seja a glória. Toda a glória é para ti, Senhor. Seja o domínio. Sim, o domínio da minha vida pelos séculos e séculos. Seja a honra, seja a honra. Se libere. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Continue adorando, poderoso Deus. Shalom, povo lindo. Boa noite. Eu peço a todos que se coloquem de pé, para que nós estejamos orando pela vida do nosso pai espiritual, nosso pastor. Todos direcionam a mão para cá neste momento. Amém, povo? Tem alguém dormindo ainda aí? Aleluia, amém. Pai, em nome de Jesus, toma teu filho, Pai, teu servo em tuas mãos, capacita ele cada vez mais, que ele venha ser capacitado no Senhor, Pai. Que essa noite, Pai, o Senhor possa estar, Pai, abrindo a porta da revelação sobre a vida dele, ao qual ele possa estar direcionando sobre nossas vidas, Pai. Pai, também toma cada um de nós, Pai, que nós venhamos estar com o coração e ouvido atento nas tuas palavras, Senhor. Que nosso coração seja uma terra fértil, Senhor, para que nós venhamos sair daqui, Pai, capacitado, impactado da tua glória, Senhor. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Shalom, povo lindo. Graça e paz a todos. E diz assim: tudo bem com vocês? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, o seu irmão, que lançava o quê? As redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o quê? O seguiram. E passando dali a pouco, mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava num barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com seus empregados, fez o quê? Foram após ele. Pode se assentar em nome de Jesus? Creio que esse texto, por ele mesmo, ele já se falou nessa noite. Amém? Porque é bem claro o que nós acabamos de ler. No princípio do Evangelho de Jesus. Só que Marcos, que é o João Marco que nós acabamos de falar aqui, ele se tornou um homem fundamental para escrever
esse livro de Marcos, o próprio Marcos escreveu o seu próprio livro. Só que Marcos quer expressar uma coisa muito importante. Marcos sempre na sua carta, nesse livro, todinho completo dele, por mais que seja o menor livro do Novo Evangelho, Marcos quer expressar que Jesus, ele veio sobre essa terra e ele era um servo que servia de tal plenitude que encorajava todos os homens que via aquilo, dizia: eu quero ser igual a ele. Por quê? Porque o exemplo muitas vezes vai falar mais do que as palavras. As atitudes sempre vai falar mais do que as palavras. E Marcos começa a olhar os pequenos detalhes que muita gente não se atentou a olhar para Jesus como um filho de Deus, como aquele que viria salvar a humanidade. Marcos olhou para um detalhe tão simples que muitas vezes nós não acabamos olhando para Jesus dessa forma. Nós acabamos olhando para Jesus como: ele é o mestre, ele é o rei dos reis. E Marcos, com o seu olhar, ele diz: ele é um servo genuíno, ele é alguém que veio para servir, ele é alguém que veio para nos satisfazer, ele veio para nos servir, para a gente se atentar para o Pai. Então Marcos vai deixar bem claro que o olhar dele sempre estava olhando por exemplo de Jesus, para as atitudes de Jesus, para o comportamento que Jesus se comportava. E isso é fundamental, porque não adianta falar palavras bonitas, não adianta falar palavras com sabedorias, palavras humanas, se na atitude, no comportamento e não sendo como servo, não vai mudar ninguém, não vai mudar nada. E Jesus, com toda a suprema sabedoria, Jesus vai saber andar em equilíbrio. Jesus vai começar a andar sobre essa terra. Para alguns ele vai falar um pouco elevado, para outro ele vai falar mais manso, para um grupo ele vai falar com sabedoria, para outro ele vai falar com parábolas. Por quê? Porque ele quer mostrar que ele é um servo e ele é um homem com equilíbrio. E equilíbrio nesses dias, meu querido, está faltando para muita gente. Equilíbrio nesses dias de hoje está faltando para muita gente. Só porque já está começando tudo voltar ao normal. E já está começando a correria do dia a dia. As pessoas já estão começando a se distanciar de Jesus. As pessoas estão querendo fazer agora conforme a tua sabedoria, o que acha, o que pensa, o seu comportamento como tem que ser. Por quê, pastor? Porque acha que acabou o risco da Covid e está matando. Ei, a Covid está matando ainda. Mas por cada vacina que está tomando, está achando que está o quê? Imune. Só que quando você vai estudar sobre as vacinas, ela só te dá 70%. E uma não te dá uma certeza concreta. Porque se ela te desse a certeza concreta, você deveria estar totalmente light, como muita gente estão vivendo agora nesse momento. Hoje foi para o Morro de São Paulo e eu vi que muita gente não estava mais usando a máscara. Mas Jesus vem mostrar que tudo tem que ter equilíbrio. Salomão diz que a gente tem que andar sobre essa vida com prudência. Não é porque está tendo a vacina que eu vou parar de usar a máscara. Eu estou dando alguns exemplos para que vocês entendam. Porque Jesus, se ele estivesse aqui na terra, ele ia nos mostrar que ele ia usar máscara. Ia ter momento que ele ia mostrar que ele não ia usar máscara. Por quê? Porque ele é prudente. Ele é um homem de equilíbrio. Ele é um homem que não faz pelas emoções nada. Ele não é um homem que se motiva porque alguém se arrepiou, porque alguém deixou a abacova. Ele não vai se arrepiar por essas coisas. Só por quê? Porque ele entende que o reino do Pai é um reino de responsabilidade. Fale para a pessoa: o reino do Pai é um reino de responsabilidade. Fala assim, ó: todo irresponsável está sujeito a cair e a retroceder. Amém? Pode observar que muita gente que estava caminhando com Jesus retrocederam. Muita gente que levantou a mão dizendo: eu quero Jesus, eu quero. Ei,
não diz mais que quer Jesus, quer agora as suas coisas, o que acha, o que pensa, o que é as suas vontades. Por quê? Porque nunca aceitou Jesus. Na mente dele ele é convencido e não convertido. Achou que vestiu uma roupa, achou que se tornando uma capa para algumas pessoas, estava com Jesus, mas no fundo não estava. Sabe por quê? Porque Jesus dizia uma certa vez: os frutos denunciam onde as pessoas estão. Os frutos denunciam onde as pessoas estão. É o fruto. É um fruto que vai ver o seu comportamento lá fora. É no fruto que vai saber se você está em Cristo ou se você não está em Cristo. Porque o fruto, todas as pessoas vão olhar e vai dizer: parece uma mulher de Deus, parece um homem de Deus, parece quem está enganando aos homens. Pasme você, nós não andamos para que as pessoas nos espelhem, mas só que Jesus disse que os nossos frutos, as pessoas iam ver. Porque o texto deixa bem claro, e Jesus começou o seu evangelho, ao qual João Batista está preso. A Bíblia diz que Jesus volta para Galiléia e começa a pregar agora as boas novas. As mesmas palavras que João Batista começou a pregar. É o tempo do reino de Deus. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. E quando nós olhamos para nós mesmos, muitas vezes temos dificuldade de reconhecer o nosso erro. Parece que é uma coisa que a gente reconhece, mas muitas vezes não colocamos em prática. Por quê? Porque nós entendemos que estamos errados, mas não praticamos o que é certo. Nós entendemos que estamos negociando com o nosso comportamento de errado, mas não queremos viver a forma certa para Deus ver as nossas atitudes. E geralmente tem muitas pessoas que olham para si mesmo e dizem assim: eu sei que eu estou errado. Mas interessante que ela sabe que está errado, ele sabe que está errado, mas não muda o comportamento. Não tem condições de Jesus salvar alguém que não quer se mudar. E eu vou provar no texto porque certa vez um certo jovem se apresenta para Jesus e diz assim: ó, mestre, ele reconhece Jesus como mestre. Mestre. Se reconhece como mestre, reconhece alguém de autoridade. E o jovem diz: eu cumpro a lei. Jesus: se cumpre a lei, entrará no reino do céu. Aí ele: mas eu quero que o Senhor me diga. Aí ele: se tu já faz tudo, já está salvo, velho. Ele insistiu. Jesus diz o que para ele? Vende tudo e dá aos pobres. Aí Jesus tocou num lugar, fala assim, ó, de intimidade. Por quê? Porque a intimidade que ele tinha ali dentro dele era o dinheiro, era mamon, era riqueza. Então Jesus diz: olha, o reino do meu Pai, tudo que nós temos, a gente reparte. Tudo que nós temos, nós dividimos. Só que a grande certeza é quando Jesus começa a ministrar nesse texto. A Bíblia diz que estava lá os discípulos que se tornaram apóstolos, estavam trabalhando com seus pais, tentando pescar peixe para conseguir para a tua casa seus mantimentos. E o texto deixa bem claro que Jesus passa e chama esses homens. Chama Simão, chama Tadeu. E o texto deixa bem claro que quando eles ouviram a voz de Jesus, Jesus disse assim, ó, vem se tornar pescadores de homens. Jesus está dizendo, eu preciso fazer algo diferente dentro de você, mudar o processo. Vocês já estão acostumados com as mesmas rotinas. Porque para viver algo novo, você tem que ter uma atitude nova. Porque não tem como você viver o passado e estar na capa do passado. É por isso que Jesus não tem como derramar o vinho novo em odres velho. Por quê? Vai se romper. Jesus diz, vem conhecer um processo novo. Te farei pescadores de homens.
E para pescar homem não é fácil. Jesus está dizendo a ele: vocês vão ter dificuldade que vocês nunca tinham. Porque muitas vezes vocês foram lá fora, tentaram pegar o peixe, que também tem dificuldade, mas você sabe, 1, 2, 3 vezes, eu vou trazer peixe. Posso ser que eu não venha trazer do tamanho que eu quero, mas eu vou trazer, porque se eu insistir eu trago. Amém? Luiz tem um catacata ali, ó. Não achei peixe? Vamos pegar o catacata e arrastar. Traz camarão? Tem que trazer um pouquinho. Mas pescar homem? Não. Pescar homem, Jesus está dizendo, homem não se pesca com a nossa mente. Homem a gente não se pesca com uma varinha, um anzol e uma isca. Não, 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 não. Isso é Satanás que faz. O meu pai, ele não pesca assim. O meu pai mostra o coração dele diante de nós para a gente apresentar às pessoas quem é ele em nós. E a primeira coisa é que o texto vai deixar bem claro que esses homens largaram tudo. Fale assim, largaram tudo. Largaram tudo. Porque para você sair de um lugar que tem a certeza do que você estava fazendo, do que você já exercia como a sua função diariamente, você tem que ser corajoso. Segundo, para você deixar o seu pai que você ajudava, você tem que ser corajoso. Mas fale para a pessoa que está do seu lado. Passado é passado. Se Jesus te chamou para frente, Ele não quer que você olhe para o passado. Vamos lá. Vocês estão aí? Diz assim, estou vivo, pastor. Então vamos para o texto. Vamos caminhar. Então quando Jesus está chamando esses homens, Jesus está dizendo para ele, olha, vocês vão viver o maior marketing da tua vida. Vocês vão viver algo que você jamais ia ter na sua mente, raciocínio, que um dia seria esses homens que eu vou formar. Mas para provar para vocês que eu não estou buscando os doutores, os sábios, eu estou buscando todos os improváveis. Porque todos os improváveis, ele vai se submeter àquilo que eu vou dizer para eles. E todos sabem, muitas vezes ele vai dizer que ele tem um pensamento de ele achar o que pensa. Então vou ter dificuldade. E o texto diz que Jesus vai orar, e quando Jesus desce, convida 12 homens, ao qual ele já tinha chamado os pescadores. Ei, você pode ser um improvável que o Senhor está buscando. Você pode ser alguém que Jesus está com expectativa em você, a qual muitas vezes as pessoas não tiveram em você. Porque vai depender da voz do que você ouve. Porque o texto deixa bem claro que Yeshua chamou aqueles homens. E eles ouviram e se submeteram. Banarabasubikai. Sabe qual eu aprendo? Quando Jesus compara o reino de Deus parecido como um pastor com ovelhas, animais. Porque toda ovelha que tem pastor, ela jamais vai negociar de ouvir a voz do seu pastor. Só que Jesus está convidando esses homens para ser pescadores de homens. E o texto vai dizer que esses homens largaram tudo para seguir a um profeta que estava se levantando. Porque para mim, para você hoje ouvindo, a gente entende que é Jesus nos dias de hoje. Mas naquela época, não. Porque o texto deixa bem claro que João Batista ficou preso e Jesus começa agora a anunciar o verdadeiro evangelho. Porque João veio preparar o caminho e Jesus veio dizer, o verdadeiro evangelho agora vai se cumprir. E ele vai dizer, o tempo é grande, mas o reino de Deus já está à porta. Ou seja, eu tenho que ser em alta velocidade a falar do amor do meu Pai, porque o tempo está grande, mas o reino de Deus já chegou. E muitas vezes a gente vem com a perspectiva de entrar em um espaço como esse, querendo Jesus pelo aquilo que a gente quer, não querendo Jesus porque Ele é. Porque Jesus não agradou nenhum desses homens que Ele chamou para ser pescador de homem. Jesus não disse, olha, eu vou te dar o carro do ano. Jesus não disse para ele, você vai ter um bom salário. Não. Jesus disse, vem comigo ser pescadores de homens. Jesus não deu certeza nenhuma
para que eles andassem com Jesus, para que ele tivesse a certeza que ia comer e beber. Jesus só disse: vem. Quantas pessoas Jesus tem chamado? Jesus tem dito: vem. Mas sabe que é Jesus que está chamando, como eu comecei falando aqui. Sabe que é Jesus que está chamando, sabe que é Jesus que está dizendo: é com você que eu estou falando. Mas muitas vezes sabe, mas não toma uma atitude. Por quê, pastor? Porque o passado está te prendendo ainda. As coisas do passado estão te dando uma segurança, e você não quer arriscar por algo que não vai te dar segurança. Mas eu queria te dizer uma coisa: quando Jesus chama, Ele garante e tem respaldo para garantir quem você vai ser nele. Ele te garante. Ele garante. Eu tenho certeza de quem é Jesus. Você precisa ter certeza de quem é Jesus, porque Jesus em nenhum momento trabalha pelo emocional, para emocionar ninguém. Jesus trabalha para agradar o Pai. É por isso que placa não salva, placa não diz nada para ninguém. Por quê, pastor? Porque Jesus não disse a placa que era da igreja. A placa da igreja é: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Biblicamente, todas as vezes Jesus vai se levantar: eu vim fazer a vontade do meu Pai, que é boa, perfeita e agradável. Todos que ouçam a minha voz e ser ovelha, vai vir, porque vai entender o que eu estou chamando. É aí que a gente vai entender. É aí que a gente vai ter a certeza de que está nos garantindo o chamado. Quantas pessoas dizem: ah, eu quero amar Jesus, eu quero andar Jesus, eu quero viver Jesus. Ei, muitas vezes Jesus está dizendo: vem hoje. Por que você não vem? Por que endureceu o coração? Porque as coisas de lá de trás, querido, muitas vezes te assegura. É por isso que um ferido sempre vai ferir, um curado sempre vai curar. É por isso que Jesus, ele é o equilíbrio das nossas vidas. Você pode ser quem você quiser ser, mas deixa eu te falar uma coisa: todo homem tem um vazio dele. E quando eu digo homem, eu estou dizendo homens e mulher. Todos nós, quando nós perdemos a nossa segurança, a nossa confiança no nosso raciocínio que nós estávamos calculando para tentar fazer, projetar, muitas vezes vem algo e a gente perde o chão. Por quê, pastor? Porque a coluna cedeu e a gente não sabe como vai levantar essas colunas. E aí fica a dificuldade. É por isso que muita gente prefere vir na hora da dor para reconhecer o Senhor. Mas Jesus não quer que só você reconheça Ele no seu momento de dor. Jesus quer que você reconheça quem Ele é quando Ele te chama, porque Ele te chama pelo seu nome. Ele não quer te chamar pelo coração endurecido. Ele não quer te chamar por alguém que está negociando com Ele. Ele não quer que você faça barganha com Ele. Ele quer o seu coração. Porque do coração, o grande Salomão, o grande sábio diz: do coração procede os frutos da saída da vida. É de lá. É de lá quando você decide quem você quer ser. Quando você quer Jesus acima de todas as coisas. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção você nesse texto é quando esses homens deixam o pai Zebedeu para servir a Jesus. Ei, se Jesus chamasse alguém aqui agora que estivesse fazendo algum serviço para o seu pai, para a sua família, e Jesus está dizendo: eu quero você. A primeira coisa que a gente vai negociar é com o nosso sentimento, coração. A gente vai dizer: como eu vou deixar meu pai e minha mãe? Vocês precisam de mim. Como eu vou aceitar Jesus se a minha família ninguém é cristão? Como eu vou andar com Jesus? Porque quando eu começar a caminhar com Ele, as pessoas vão se levantar contra mim e vai dizer: você parece que é bestalhado, dá dinheiro a pastor. Pastor é ladrão. Como, irmão? Não tem como. Jesus disse: se você negocia o que está lá atrás, não tem como você entrar no reino de Deus. Porque isso tem a ver com o nosso coração. Porque quando Jesus chama, Jesus não chama de fora para fora, Jesus chama de fora para dentro. E é de dentro que Ele quer ouvir o que seu coração vai falar. É aí que nós vamos ter a certeza de quem está nos garantindo o chamado. É de lá, porque é quando Ele chama, a gente começa a entender uma coisa: nós sentimos um vazio e só Ele pode preencher.
Muitas vezes a gente ouve a voz dele e a gente sabe que a voz dele mexeu em algo dentro de nós, mas muitas vezes a gente não quer dizer para ninguém, mas ele mexeu. Aí ele começa a dizer para quem é fraco, dizendo: você é forte. Para quem tem complexo de inferioridade, ele: você não é isso, você é minha princesa e meu príncipe. Para quem tem trauma sentimental do pai e da mãe que não disse eu te amo, ele vai dizer: não precisa ele dizer, basta você me ouvir que eu te amo. Porque aí vai ter a certeza, porque só ele pode preencher esse lugar que alguém deixou uma lacuna dentro de nós. É por isso que muitas vezes nós temos fragmentações na alma, e as fragmentações muitas vezes não permitem a gente entender quem é Jesus. Por quê, pastor? Porque nós buscamos nas pessoas um reconhecimento, para que eles entendam que somos nós, para que eles valorizem nós, e Jesus está dizendo: não precisa ele te valorizar, não precisa ele reconhecer você, basta você me reconhecer que eu já te reconheço, porque você não saiu dos seus pais, você saiu do meu pai, e meu pai te conhece pelo teu nome. É aí que temos a certeza, porque nós não vamos ser tocados, Gil, pelo emocional. Coitadinho, não, eu não gosto que me chame de coitado, porque ele me chamou para ser servo dele, ele me chamou para ser filho dele, e se é filho tem garantia da herança do pai, e meu pai fez tudo isso que nós temos. Pastor, todo dia você come filé mignon? Não como filé mignon todos os dias, mas eu tenho uma certeza franca que nunca vai faltar comida na minha casa, porque ele garantiu, ele me deu promessa, e ele disse: vem, Alex, porque eu garanto a sua vida dentro de mim, eu garanto. É a certeza do evangelho, é a certeza de quem nos chama. As pessoas estão acostumadas com coach. Coach não vai mudar ninguém. Coach não transforma. Coach te dá capacidade, potencialidade, mas não muda você, quem você é. Sempre você vai ter um vazio dentro de você. Mas Jesus chamou os homens pescador. Fala para a pessoa do seu lado: fosse pescador. Diz para ele agora: será que não é você? Fosse pescador, irmão. Na teologia diz que quando a gente vai estudar a carta de Pedro, quase você não consegue entender. Por quê, pastor? Porque são muitos garranchos. Quase Pedro não sabia escrever. Eu acho que, creio eu, que Pedro tinha de pegar um copo para fazer o O e circular. Mas foi esse homem que a sombra dele curava. Porque Jesus nunca vai olhar para aqui. Jesus sempre vai olhar para aqui. Jesus quer olhar para aqui. Porque é aqui que tem uma grande barreira. Quando nós erramos, nós sabemos que errou, mas para reconhecer, vem o orgulho. O orgulho diz: eu não vou reconhecer, porque vai achar que toda vez foi eu que errei, vai achar que toda vez é eu que sou fraco. Não. Quando você aprende a reconhecer, Jesus começa a transformar um homem e mulheres de Deus. Porque você começa a dizer para você mesmo o que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Ele. Mas para isso tem que ser homem macho, tem que ser mulher macha não, mulher corajosa. Amém? Porque o chamado é para todos. Mas Jesus precisou de 12 homens para começar o ministério. Jesus precisou de 12 homens, fala assim: incapacitado, pescador. Tem muita gente aqui que é inteligente. A pergunta é: você já saiu do mesmo lugar que Jesus te chamou? Ou você continua no mesmo lugar? Porque é essa certeza que você tem que entender. Muitas vezes você flui nesse ambiente, mas não flui onde você deveria fluir. Muitas vezes você diz que você anda com Jesus, mas o seu comportamento diz que você não é de Jesus. Porque Jesus disse que toda árvore que dá fruto, ela é bem alimentada. E se ela dá fruto é porque a raiz dela está bem adubada. Mas se você muitas vezes só veste uma capa, como eu vejo muitos pregadores, vejo muitos cristãos, bota um palitozinho, uma gravatinha, cheio de xarabacanto, cheio de palavra de Deus, sai fora, deve aos outros, envergonha o evangelho. É por isso que Jesus não vai chamar qualquer um. Jesus vai chamar todos, mas todos têm que tomar uma atitude dentro de si para tentar andar com Ele. É por isso que Pedro foi o valente.
Pedro se colocava sempre primeiro. E quem é a igreja começa a afundar por quem? Por Pedro. Quem andou pelas águas, pastor? Pedro. Quem cortou a orelha de Malco? Pedro. Quem negou a Jesus? Quem Jesus primeiro foi lá querer buscar? Quem disse para Jesus que Pedro estava lá? Ninguém. Jesus que disse: avisa a Pedro que eu vou lá para Galiléia ver ele. Jesus está dizendo: avisa meu povo, Alex, que eu estou chamando ele de volta, porque a maioria saiu do caminho que estava, porque perdeu a essência da genuidade do coração. Começaram a se colocar uma rota de proteção. Ninguém pode te falar algo, você já se feriu. E o amor de Jesus? Porque Jesus nos chamou, querido, não foi só para a gente receber as bênçãos, mas Jesus nos chamou para a gente ser encorajado a viver o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho muitas vezes não significa que você vai comer só filé mignon. Lhe enganaram. Me enganaram quando disse que você vai ser mais que vencedor. Pode olhar para a tua vida, tu tem luta todos os dias. Porque Jesus disse na carta dele: no mundo tereis aflição, mas o povo do evangelho perdeu. Negociou com a alma. Ouviu alguém dizer que isso era vencedor. E eu estou vendo muito crente perdendo. Sabe por quê? Perdeu a essência de voltar a chorar, de voltar a ter intimidade, de relacionamento com Jesus. Porque um dia alguém disse que você vai vencer pro resto da vida. E Jesus disse: enquanto você estiver nessa carne, permaneça firme no evangelho, porque alguém vai tentar te fazer ferir, alguém vai tentar te paralisar, alguém vai tentar fazer você sofrer. Mas quando você está em mim, você não vai sentir essas dores. Isso ele garante, porque eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Mas se você já ouviu alguém dizer: receba revelação, receba profeta, tudo isso é de Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito testifica, e a Bíblia diz que a palavra é o firme fundamento de todas as coisas. Pastor, você quer dizer o quê? Eu quero dizer que Jesus se movimenta no profético, Jesus se movimenta em revelação, mas Jesus disse: mas não negocie com a palavra, porque ela é firme fundamento de todas as coisas nessa terra. Eu amo quando o pastor dá profecia, quando dá revelação, amo. Mas eu entendo no meu coração, Gil, que eu não me movimento por isso, como eu me movimento pela palavra. Porque é essa mesma palavra que Jesus chama e não garante nada para ninguém, a não ser a vida eterna. Mas um dia o mesmo Pedro, andando com Jesus, quando Jesus garantiu para alguém que seria abençoada, Pedro olhou e disse: vem cá, o Senhor me chamou quando eu estava trabalhando com meu pai, pescando, para pescar homens, e você não me falou nada para esse homem, você está dizendo que ele vai ser abençoado? Aí Jesus: calma, Pedro, calma. Você será abençoado nessa terra 100 vezes mais, e lá na glória terá um trono com seu nome. Porque eu não te chamei só para você andar comigo, eu te chamei para você morar dentro do meu pai. E morar dentro do meu pai é algo que muitos não vão morar. Por quê, pastor? Porque tem a ver com atitude. Não adianta: essa palavra falou comigo, mas você não saiu do lugar. Ei, Jesus não pode mudar você se você não saiu para ele te mudar. Não adianta você estar se escondendo todos os dias, dizendo: eu vou ali, vou aqui. Senhor, eu estou fraquinho hoje. Eu estou cansado hoje. Ei, Jesus não conhece os fracos, porque Jesus disse para Pedro: Pedro, você é uma rocha. Sabe o que quer dizer rocha? Só você procurar saber o povo de Israel. Amém? Se tiver alguém de Israel aqui, vai saber. Nós ocidentais, quando alguém morre, a gente leva a rosa e bota lá. A rosa murcha, seca, depois o vento leva. Em Jerusalém não. Os povos morrem, eles levam uma pedra e coloca lá em cima. Você é uma rocha. Sabe o que quer dizer? Ele vai dizer que ele lutou até o fim. Você é rocha. Vamos se encontrar. Porque se você fosse flor, suas pétalas estavam pela aí pelo vento. Mas você é rocha, continua aqui. Jesus está chamando você nessa noite. Jesus está dizendo para você: a sua perspectiva desse mundo não tem nada para te dar. Você já foi chamado por Jesus?
Ou você foi chamado pelo seu sentimento? Chorar não muda ninguém, só faz se esvaziar. Há uma cura interior. Mas quando você toma atitude e diz para Jesus: Jesus, eu me rendo. Assim como o ladrão se rende para os policiais, eu quero me render para o Senhor. Porque agora eu não quero mais viver a minha vontade. Eu quero estar do propósito da tua vontade sobre a minha vida. Então não adianta, querido, a gente enraizar em uma plataforma como essa, chamada igreja. Que igreja somos nós? Em corpo, reunido, como estamos aqui. Não adianta. Nós viemos para a plataforma e se preparar para a plataforma. Pastor, você quer dizer o quê? Eu quero dizer que muitas vezes nós tomamos banho, nós se perfumamos, se preparamos para esse ambiente, mas não se preparamos todos os dias. Porque muitas vezes no ambiente aqui você é um homem e uma mulher de Deus, mas lá fora sai a essência e entra você. Porque se alguém te ferir, você cria mágoa, você não tem coragem de dizer: você me feriu. Porque o evangelho faz isso. Você vai de encontro àquilo que está tentando te paralisar. E muitas vezes a gente prefere ficar com a dor e o trauma. Eu não vou nem falar para não machucar, para depois não querer mais ser meu amigo. Seja amigo de Jesus. Perca qualquer amizade nessa terra, mas não perca de Jesus. Porque quem ouve a verdade, se conhecer a verdade, vai permanecer na verdade. Se ouviu uma verdade e não quer reconhecer que errou, significa que nunca teve na verdade aquela pessoa. É por isso que o evangelho não é fácil viver. Existe a hipergraça, mas eu vejo a graça de Jesus. A hipergraça diz: uma vez aceito, aceito será. Seu nome está escrito no livro da vida. Mas em Apocalipse, Jesus revela a João: diz para o povo que eu risco o nome deles. Porque viver o evangelho não é fácil, mas também não é difícil. Viver o evangelho é homens e mulheres corajosos andando com o Senhor. Sabe por quê? Jesus não está te pedindo nada a não ser seu coração. Na religião você fica com medo de estar em algum lugar, alguém dizer: eu vi fulano de tal ali no bar. Não. Na graça não, você anda. Quem trabalha dentro de você é o Espírito Santo. Ele vai dizer: está errado, o ambiente já pesou, vai para casa. Não precisa ninguém estar te corrigindo. Porque Jesus só quer o seu coração. Jesus não quer a sua plataforma de você mostrar. Não precisa você ter um comportamento num ambiente como esse, que é um homem santo e mulher santa, mas lá fora a palavra não sai como santa, as atitudes não saem como santa. Por quê, pastor? Porque verdadeiramente você não deixou Jesus coçar lá dentro de você e dizer: eu preciso mudar o que está errado aí dentro, eu preciso transformar o que está aí dentro. Só assim as dúvidas param, só assim as dificuldades param. Só por quê? Porque quando nós entendemos que nós temos que perder para Ele e ganhar para o mundo. Mas quando você vence o mundo, você perde Ele. Porque não tem como você vencer o mundo sem Ele. E para vencer o mundo, Ele vai dizer: aquele que te der um tapa na cara, dê outra face. Ei, calma. A religião ensinou que quando bater você tem que dar outra. Mentira, viu, irmão? Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo assim: quando bater na tua face, a outra Ele quer dizer assim: não reaja como Ele agiu. Porque para uma ação, uma reação. Não precisa você ter reação. Se permaneça firme. Deixe que eu mesmo faça a sua justiça. Aí sim. Pode ver. Mas Jesus te chamou nessa noite. Ele te chamou para você sair do seu emocional. Quando você está bem, você quer Jesus. Quando você não está bem, você não quer Jesus. Quando a luta começa a aparecer, você diz: é o diabo, Jesus não está me defendendo. Não, muitas vezes a luta está porque você desobedeceu ao Senhor. Sabe por quê? Todo deserto tem prazo de validade. Jesus entrou no deserto, foi 40 dias. Davi entrou no seu deserto, foi um dia. Ele escreve Salmos, nos versos 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Ele decidiu no coração dele: só vou ficar um dia no meu deserto. Porque deserto quem diz é você, o tempo que você quer ficar. Jesus ficou 40 dias porque foi necessário para que Satanás entendesse que tinha alguém dentro do deserto chamando a atenção dele, fazendo o que, pastor? Jejum. Então incomodou. Mas quando ele se apresentou, ele negociou com Jesus e disse: está escrito na palavra. A palavra! Ele não venceu Jesus pela palavra,
Porque a palavra é o que dá o destino. É a palavra que te traz a tua capacidade. É a palavra que pega homens improváveis como eu e coloca em um lugar como esse. É a palavra que pega muita gente improvável que está lá fora e coloca num lugar como esse. Sabe por quê? Porque não quer negociar o evangelho. Por isso que meu pai espiritual levou 8 anos na cadeia. Quando saiu, ninguém acreditava que ele seria um homem de Deus. Quando eu digo pai espiritual, não é meu pai biológico. É alguém que me cobre. 8 anos, era para ficar 28. Jesus tirou ele de lá. Porque só lá já tinha ganhado 128 almas. Jesus não procurou se Silvio era ladrão de bar, de carro, assaltante. Jesus olhou para a atitude que estava no coração dele. Quando ele ouviu no rádio, Jesus salva e liberta. Ele diz, eu vou servir esse Jesus agora. Agora não vivo mais eu, agora eu vivo ele dentro de mim. Quantas pessoas você paralisou porque olharam para você e viu esse evangelho que você diz que é evangélico e na realidade não posiciona dentro de você o verdadeiro Jesus? Quantas pessoas pararam a sua casa porque os filhos olhou para os pais, mas os pais negociaram, porque quando veio a friadez, paralisaram e os filhos também parou. E pergunta, por que esse menino está assim, por que essa menina está assim? Ei, por causa de você que parou. Porque se você continuasse andando, você entendeu o que o provérbio diz? Ensina a criança nos caminhos que deve andar. É aí, querido, é aí que a gente vai entender esse amor do Senhor. Isaías 6:8 vai dizer, depois disto, ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdades, mas não percebeis. Sabe o que o texto está dizendo? Que o povo de Israel, o povo que Deus chamou para ser povo dele, começaram a negociar, fazer as suas vontades, fazer o que queria, xingava, falia a maldição, profanava coisa que não deveria profanar. A Bíblia diz que Isaías entra num lugar como esse, e Deus revela a ele em uma visão, dizendo, olha Isaías, você é um deles também. Aí Isaías diz, ai de mim, meus lábios eram impuros, mas agora não quero ser mais. E a Bíblia diz que vem um anjo com a Etenase. O que é Etenase, pastor? Um alicate. Veio com a brasa e tocou na boca de Isaías, curou a boca de Isaías. E o texto vai dizer, daí para frente Isaías anunciou a voz do Senhor sobre a terra, dizendo, é um tempo de arrepender-vos, porque o Pai está chamando, é um tempo de voltar ao lugar do secreto, é um tempo de dizer para você mesmo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso ter uma atitude hoje, eu preciso mudar minha rota, como eu estava andando estava errado, mas Deus está me chamando hoje, porque Ele quer me chamar para eu viver o novo dEle. É aí, Isaías olha para a multidão e diz, Senhor, ele diz para esse povo que toda a cidade vai ficar deserta. Diz para esse povo que ele perdeu o verdadeiro amor por mim. Diz para esse povo que eu não sinto mais adoração com um cheiro suave. Quando eu cheiro eles, me dá agonia por eles. É aí que a gente vai entender, querido, a expectativa de Deus todos os dias ali olhando, me olhando, esperando uma atitude de a gente tomar diante dele. E muitas vezes nós somos homens e mulheres frouxos de tomar essa decisão nele. Porque nós queremos só dar a paz do Senhor, shalom, shalom. Mas quando Jesus diz assim, diz que você é evangélico no meio desse povo aí. Fala do meu amor para esse povo. Eu vi, meu irmão, quando eu estava estudando logística, os professores, a maioria derrubando que Jesus não existe. Mas quando vinha para cá, não. Quando vinha para cá, não vi da filosofia do Big Bang. Eu fui formado por Ele, sou imagem e semelhança dEle. Ainda que você tente dizer com suas consequências de ensinamento, sabedoria humana, não vai vencer o que está escrito, porque o que está escrito, está escrito. O que está escrito é para ser cumprido, ainda que o homem ache, mas Ele disse, está escrito. Ele te chamou no ventre da tua mãe, querido. Ele não te formou para você andar em uma vida dizendo, estou só sofrendo, estou só sentindo dor nessa vida. Se você está nesse lugar, significa que ainda você não reconheceu Jesus.
Se a luta está te paralisando, algumas coisas não saíram do jeito que você queria, significa que você não está ainda decidido dentro do seu coração para Jesus mexer na sua estrutura. Quantas pessoas cantaram aquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara toda. Todo mundo quer ser sarado, mas se for para mexer na estrutura, não quer que mexa. Sarado todo mundo quer, a bênção todo mundo quer. Mexer na estrutura? Não, Jesus quer dizer a mesma coisa. Larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Se me ama, me segue e confia. Sabe por quê? Existia os escribas, os doutores da lei, que um dia Jesus está com seus discípulos, o discípulo de Jesus disse: deixa eu enterrar meus pais. Aí Jesus: deixa os mortos enterrar os mortos, rapaz, vamos seguir para frente. E chegam os escribas que nenhum escriba judeu vai tentar reconhecer Jesus. E esse se dobrou: reconheço que tu és o mestre, deixa eu andar contigo. Jesus disse: a raposa tem casa, né? As cobrinhas, mas o filho do homem não tem onde reclinar. Aí você pode dizer: mas Jesus morava em uma casa, morava na casa de Pedro, da sogra de Pedro, mas não tinha casa. Por quê? Se a maior casa estava dentro do pai dele, ele estava dentro dele. Quando a gente entender quem ele é, a gente vai entender que somos nós. Quando a gente não entende ele, a gente passa os traumas da vida. Deixa para trás o que tem que deixar e segue a Jesus nessa noite. Fica com medo não. Sabe por quê? Diz um ditado que pé que toma topada não anda, né? Mas Jesus disse certa vez assim: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu te garanto tudo. Mateus 6, alguns versículos a seguir, ele vai dizer: tá vendo as andorinhas? Todo dia come e bebe. A pergunta é: quem foi que deu comida? O meu pai. Ela não se preocupa com o dia de amanhã. Imagine o filho: se pedir pão, o pai vai dar pedra? Nunca. 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 Mas precisa ser filho, com coragem. Porque quando Deus se apresentou para Moisés dizendo: ó Moisés, não vou mais com esse povo, Moisés diz: esse povo não, teu povo, Senhor. Creio que Deus disse assim: esse é corajoso. Falar comigo, ficar com medo de eu não matar logo ele, foi corajoso. Moisés, vou mandar um anjo. Não saio daqui sem a tua presença. Os crentes de hoje, vê a luta: ai meu Deus, o diabo quer me matar, tu tá dando mais para viver essa vida, Jesus, cadê o Senhor? Não, querido, todas as lutas, ele quer transformar você em uma pessoa madura. As lutas vêm para te amadurecer. A luta vem para tornar você uma mulher, um homem forte no Senhor. Não é para lhe fazer fraco. Mas quando você não tem ele dentro de você, você não consegue enxergar esse lugar. Porque você trabalha muito pelo emocional, você anda no emocional. Você anda parecido a alguns ministérios. Dá aqui tanto que você vai ser salvo. Ei, acabou, querido. Deus quer o seu coração. Ele quer que você cumpra o princípio, não quer que você mais pegue a peso de ninguém. Jesus não chamou ninguém para pegar peso. Jesus chamou alguém para andar com ele livre. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36 de João 8. É ele. Quem está te chamando está dizendo assim: ó, eu quero te libertar hoje. Eu quero tirar do seu cativeiro hoje. Eu quero tirar você da sua luta hoje. Eu quero tirar de dentro de você hoje seus traumas que você não consegue dizer, mas dentro de você fica gatilho, como a psicologia diz, gatilho disparando todos os dias. Você tá isso, você tá isso, você tá isso, e você não consegue resolver. Ele está te chamando hoje. Porque quando Jesus chama Pedro, era um pescador, mas Pedro se tornou um homem de Deus, profeta de Deus, apóstolo de Deus, boca de Deus, marcado até hoje para a gente falar o nome dele. E você? Só quer ser cristão? Levantar a mão e dizer que aceitou só Jesus? Ele quer que você viva o melhor nessa terra. Só pode usufruir quem entende. Quem não entende não vai usufruir.
Porque o que usufrui já entende que o pai tem. E o que é do pai é dele. Reluar tudo que eu tenho, se ela entender, bicho, tudo ela vai usufruir. Se ela não entender, vai ficar sempre chorando. O mesmo filho que ficou na casa do pai, um saiu, gastou tudo, voltou. O outro que ficou não gastou nada e tinha direito. Mas como era escravo, não viu o direito que ele tinha. Lucas capítulo 9, 61 vai dizer assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro do que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo: ninguém que diz que quer me servir, quer olhar para trás, não é apto para viver o Senhor dentro dele. Por quê? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabe que toda pessoa que fica presa no passado, ela nunca vai conseguir romper o novo. Ela sempre vai rodar em ciclo, mas não vai rodar. Não vai romper ciclos. Porque o ciclo sempre vai ficar a mesma rotina. Já viu pessoas que estão no mesmo lugar, nunca roda, fica só assim, ó. Não rompe. Não rompe para um ciclo novo. Por quê? Está preso, cativo, mas ainda não reconheceu Jesus para romper. Por quê? Colocou a mão no arado, mas continua a mesma pessoa. Está em ciclo. E vê uns fluindo, vê outros crescendo, vê outros sendo abençoados. E se ficar perguntando a Deus: Deus, por que eu não sou abençoado? Deus, ei, você está rodando ciclo. E Deus quer que você rompa ciclos. Porque você colocou a mão no arado e Jesus está dizendo: você está olhando para o passado, você está olhando para quem te fez a dor, você está olhando para aquele que lhe roubou, aquele que te fez um mal, você está lá atrás. Ei, quando eu te chamei, eu te limpei para você ir para frente, para olhar para Deus, para olhar para o seu destino. O destino está lá na frente. Moisés perguntou: Senhor, eu estou vendo o mar, o que é que eu vou fazer? Jesus disse: Moisés, o que é que você tem na mão? Ele disse: o cajado. Ele disse: lembra o que eu fiz com o cajado e toca nas águas. O que foi que Jesus já fez no seu coração? O que foi que Jesus já te motivou um dia? Ei, Jesus está dizendo: desperta tu que dorme e começa a voltar para o lugar onde você estava e você retrocedeu. Senão ele não vai ser apto a te amar. Porque ele não tem prazer. Ele só ama quem ele tem prazer. Ah, pastor, mas ele ama todos. Ele amou todos, mas nem todos quer ele. Todos querem ele pelo interesse. E vai dizer: Senhor, Senhor, aparta de mim, que eu não vos conheço. Como, pastor? E o amor? Não. Todo amor tem um respaldo de você entender. Você que decide, não é Jesus que decide por você. Ele te deu livre arbítrio. É você que decide. Fala para a pessoa que está do lado, com amor, toca no ombrinho, no vizinho do lado. É você que decide. Amém. João 10, 27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus está dizendo: todos que o Pai me deram, nenhuma vai se perder, e todas que eu falo são minhas ovelhas, porque ouve e obedece e segue. Se você é ovelha, se você é filho de Deus que está aqui nessa noite, se porventura veio alguém que te falou algo, te paralisou, é um tempo de você voltar. Jesus está te chamando. E Jesus só está te garantindo uma coisa: tem um melhor para você viver nessa terra. Mas o que ele te prometeu foi a salvação, a vida eterna. Jesus não dá dinheiro, irmão. Jesus dá ideia. Nunca ele deu dinheiro. Ele sempre deu ideia. O diabo que colocou no coração de homem: você tem que ter dinheiro para roubar o coração do homem. Mas quando nós entendemos Deus, Deus nos dá ideia. E a gente trabalha sem estar se preocupando, sem perder sono, sem ficar com a mente acelerada, sem ficar com síndrome de burnout, ou bornete, ou bornô. Não precisa. Sabe por quê? Porque ele nos chamou para a gente viver vida de paz, vida de esperança, vida de abundância nele, gozo no Espírito Santo dele. É esse lugar que ele quer que a gente ande. Ah, pastor, eu já vivi isso, eu não consigo viver. É porque seu coração está preso ao passado. Sai desse lugar hoje. Porque esse texto de Marco está dizendo: eu vejo ele como um filho de Deus, mas ele como um servo. Ele nos servindo para a gente não se perder. Porque no versículo 18, olha aí comigo o que é que ele vai dizer o texto. Marcos capítulo 1, versículo 18. Diz
Diz o que aí, queridos? E deixando logo suas redes, o quê? Fala assim, ó, Jesus não chama ninguém desocupado. Jesus chama quem está trabalhando. Fala assim, irmão, não adianta dar desculpa. Jesus nunca vai aceitar isso. Porque Jesus chama trabalhador. Porque trabalhador vai trabalhar de excelência para ele. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Jesus não chama preguiçoso, irmão. Jesus chama trabalhador. E Ele está te chamando, você, nessa noite. Ele quer o seu coração.